Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Patrícia Prado, falo de Belo Horizonte. E nós estamos aqui nessa noite para dar sequência de debates, de conversas sobre religião, relações internacionais, política. Nessa noite a gente tem a presença do professor Marcos Ferreira e do Igor, e do doutorando Igor Henrique, que vão estar trazendo um pouco, sobre as questões da perseguição religiosa no Oriente Médio. Nós vamos começar com o professor Marcos, e 20 minutos para fazer a exposição. Logo em seguida, nós temos a fala do doutorando Igor, também terá 20 minutos, e depois a gente vai fazer uma síntese e estaremos abertos para discussões, participações, perguntas, caso vocês tenham, Vou fazer uma breve apresentação aqui do professor, o professor Marcos. Ele é professor associado no Movimento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e do mestrado em Desenvolvimento Social na Bolívia. É organizador, junto com a Ana Carlete, do livro Religião e Relações Internacionais. E nessa noite ele vai falar para a gente sobre o caso de perseguição aos Baha'is no Irã e no Iêmen, especialmente pós-Revolução Islâmica. Então, seja muito bem-vindo, professor. A palavra com você, 20 minutos, e a gente somos todos seus ouvintes, Obrigado, Patrícia, é um prazer enorme estar aqui em mais uma das lives, do CEPRIR, enfim, Centro de Estudos que vem desenvolvendo de maneira importante essa interface entre religião, relações internacionais e política, e hoje, com um tema tão importante, ainda mais no contexto atual brasileiro, em que a gente vê um crescimento cada vez maior, conforme vários relatórios de direitos humanos de perseguição religiosa, mas falando especificamente de uma outra região do mundo, que também guarda uma importância fundamental para o debate desse importante tema de respeito aos direitos humanos, que é o direito à liberdade religiosa. Bom, como a professora Patrícia adiantou, a minha fala vai estar mais focada na questão da perseguição à minoria Bahá'í no Irã e no Iêmen. Acho que antes, de maneira bem breve, de começar a minha explicação, vale, ressaltar quem que são os Bahá'ís. Os Bahá'ís, na verdade, é uma religião que é fundada em 1844 por um jovem de Shiraz, no Irã, intitulado Bab, em árabe a porta, e que ele se colocava como um profeta divino, um manifestante divino, como o termo que se utiliza na fé Bahá'í, mas colocava de que, na verdade, ele vinha preparar o caminho para outro ser iluminado, outro manifestante de Deus, que Deus tornaria manifesto, que seria Bahá'u'lláh. Então, segundo Bab, 19 anos depois da vinda, da proclamação da missão dele, viria Bahá'u'lláh, e assim se cumpre nessa profecia, quando em Bagdá, onde hoje é Bagdá, Bahá'u'lláh declara sua missão, propagando de que ele vinha completar a mensagem do Bab, que em 1844 dissera que viria um outro ser sagrado. Isso de uma maneira bem resumida, claro, depois vocês podem entrar em maiores detalhes pesquisando aí sobre a fé Bahá'í, o site oficial, o bahá'í.org traz mais detalhes, mas para terminar esse prólogo muito breve, a fé Bahá'í tem como princípio fundamental a ideia de unidade da humanidade, a unidade das religiões. Então, ela trouxe
de que os seres que nós chamamos de seres sagrados ou líderes religiosos, eles vieram em diversos momentos históricos para nos ensinar determinados valores ou reforçar determinados valores. Então Moisés é visto como um desses seres, trazendo a ideia de justiça, Abraão, a ideia de que Deus é uno, o próprio Buda também é visto como um desses seres sagrados, Maomé, e obviamente para os Baha'is, Baha'u'lláh são dois desses seres, e Baha'u'lláh vai complementar, Jesus Cristo também, é importante se diga, né, principalmente com a mensagem de amor, e Baha'u'lláh vai trazer essa ideia de unidade. Então, a partir dessa perspectiva, então, só para entender, vamos entender por que essa minoria religiosa, que é a principal minoria religiosa no Irã, vem sendo perseguida historicamente, né? Antes de falar do caso dos Baha'is em si, eu quero fazer depois desse prólogo, né, fazer uma breve introdução do que nós falamos quando nos referimos à direito à liberdade religiosa, né? Quando nós falamos do direito à liberdade religiosa, nós estamos, na verdade, defendendo duas dimensões humanas, podemos dizer assim, né? Uma dimensão individual, que é o direito ao indivíduo ter o desenvolvimento de caráter e dar sentido à sua vida conforme lhe aprouver, seja esse sentido de caráter, sentido à vida, acreditando num ser transcendente ou mais seres transcendentes, ou sequer acreditando de que exista um Deus ou outro ser transcendente, mas o direito à liberdade religiosa ou a não ter religião passa, primeiro de tudo, a uma dimensão individual de como que a pessoa vê o desenvolvimento do caráter dela e o sentido à vida. Então, para os indivíduos que, obviamente, têm uma denominação religiosa, eles vão ver esse desenvolvimento do caráter e sentido à vida a partir de grandes tradições religiosas, né? Então, essa é uma dimensão humana no sentido individual. E no nível coletivo, né, a religião ela pode ser vista como um fator de harmonização das relações sociais. Então, a gente, quando olha em perspectiva histórica, a gente vê, por exemplo, o papel importantíssimo que teve o Islã na pacificação da Península Arábica logo no seu surgimento, ou mesmo o papel que teve o cristianismo em agregar povos que eram, entre aspas, vou até utilizar um termo, talvez neologismo, inagregáveis, né, desde a Europa, Oriente Médio, enfim. Se a gente olha em perspectiva histórica, e nós temos historiadores clássicos, como por exemplo Arnold Toynbee, ele vai colocar, né, que o desenvolvimento de civilizações passa pelas religiões, né? As religiões ela tem esse fator histórico de harmonização de relações sociais e a tentativa, nem sempre bem sucedida, é importante se diga, de dar respostas aos problemas do mundo, né? Nem sempre bem sucedida porque, obviamente, às vezes as pessoas deturpam o que é a mensagem religiosa e vão buscar os seus próprios interesses. Mas então, em resumo, quando falamos de direitos à liberdade religiosa, nós falamos de duas dimensões humanas, individualmente, esse desenvolvimento do caráter e sentido da vida, e no sentido coletivo, um fator que pode gerar harmonização de relações sociais e uma busca de resposta aos problemas do mundo, né? E essa resposta, às vezes, se dá através da criação de instituições caritárias, entre tantos outros, né? Então, dito isso, né, a liberdade religiosa, ela um direito, essa liberdade religiosa, ela é um fator fundamental porque está na dimensão subjetiva dos sujeitos, mas também na dimensão material, se a gente olha esse aspecto da harmonização das relações, né? Então, é importante também que se diga de que a sociedade atual em que vivemos, seja ela Oriente Médio ou Brasil, ela necessita essa ampliação da liberdade religiosa, ainda mais quando nós vemos a multiplicação de enfim, denominações religiosas e pessoas que vão buscar um sentido à sua vida em diferentes grupos religiosos, às vezes dentro de uma grande tradição, como por exemplo o cristianismo, mas importante respeitar essa necessidade de ampliação do que o sujeito se vê enquanto identificação religiosa. E essa liberdade religiosa ela também é importante o respeito porque ela está no cerne do próprio ser humano, né? Então, como a gente já falou em outros momentos, até numa live aqui no CEPIR, né, nós temos, por exemplo, uma estatística que tem se mantido praticamente inalterável desde o século XX, de que 85% das pessoas no mundo têm alguma crença religiosa, né, entre os que não creem em nada, ou se dizem ateus, gira em torno lá de 15%, segundo institutos globais de pesquisa como o Pew Research.
Então só isso é suficiente para entender que a ideia de religião está no cerne do que o ser humano se entende enquanto sujeito, e que por isso devemos proteger essa liberdade individual para que a gente tenha o bem coletivo, né? A partir do momento que a gente respeita a liberdade, essa liberdade fundamental do direito à religião, a gente também está garantindo o bem-estar coletivo. E aí a gente até pode transcender isso, olhando no campo das relações internacionais, de que o direito à liberdade religiosa ela é também fundamental à própria construção da paz. Nós temos uma sociedade humana, né, uma sociedade internacional que ela é diversa, tem diferentes tradições religiosas. Então, se a gente quer de alguma maneira pensar que a paz ela pode ser construída no campo normativo, no campo prático das relações internacionais, isso passa também em garantir esse direito à liberdade religiosa, né? Se eu não garanto esse direito, a possibilidade de aumentar as tensões e conflitos ela também aumenta, né? Dito isso, então, né, enfim, o que eu queria só reforçar essa importância tanto do direito à liberdade religiosa, como particular a duas dimensões humanas, como também a importância da liberdade em si. Vamos passar um pouco para o caso dos Baha'is no Irã, né? Primeiro que a fé Bahá'í, quando ela surge no Irã, no século XIX, ela trazia consigo princípios muito revolucionários para sua época e um aspecto fundamental de que, a depender da interpretação do Islã, é vista como muito problemática. Existe um trecho do Alcorão que coloca que Maomé é o selo dos profetas, e isso é interpretado por algumas teologias públicas islâmicas como que depois de Maomé não poderia vir mais ninguém, né? Então, quando fala-se que é o selo, enfim, a partir do momento que tem aquele selo, não haveria a possibilidade de ter outro profeta que se colocasse na mesma posição de Maomé, ou Muhammad, como preferirem. Só que, assim, Bahá'u'lláh e o Bab, eles, na verdade, se colocam como seres sagrados, vão enfileirar dezenas de milhares de seguidores inicialmente, hoje já são centenas de milhares dentro do próprio Irã, e isso vai ser visto por alguns clérigos como uma heresia, pelo fato de serem dois seres que estão se colocando como um profeta depois de Maomé, vamos dizer assim, né? Além disso, esse é um dos motivos que vai levar a uma perseguição dos Baha'is no Irã desde o seu início, uma perseguição que ainda era dentro da, vamos dizer assim, na esfera das relações sociais iranianas. A gente não está aqui falando diretamente do Estado iraniano perseguindo os Baha'is de uma maneira intensa, como eu vou chegar lá, vai se tornar mais forte depois de 79. E aí tem outro aspecto também que era muito marcante, que permitia assim, possibilitava uma perseguição maior aos Baha'is, que é o fato dos princípios Baha'is serem muito revolucionários para a época que foram propostos, né? Então, por exemplo, Bahá'u'lláh traz o princípio da igualdade entre homens e mulheres. No Irã do século XIX, vocês devem imaginar o impacto que isso gerava na sociedade, né? Como uma ideia liberalizante, uma ideia que seria uma heresia, enfim, como que a mulher pode ter a mesma igualdade que o homem, ou mesmo de que a ciência e a religião devem andar em harmonia, né? Numa sociedade ainda em que os clérigos têm um poder tremendo, né? Você dizer que a ciência ela tem a sua esfera de importância e legítima frente ao que os clérigos colocam, e que devem andar em harmonia, como duas esferas que caminham juntas, também era algo muito revolucionário para aquele contexto. Então, a combinação desses princípios revolucionários, juntamente com essa ideia de que não poderia existir outro profeta depois de Maomé, né, outro ser sagrado que trouxesse uma mensagem religiosa, faz com que nos primeiros anos da fé Bahá'í, dezenas de milhares de Baha'is sejam mortos, né? Assim, os números aproximados nos 6 primeiros anos era que foram mais de 20 mil entre Babis e Baha'is que foram mortos por, enfim, convulsões sociais mesmo, né? De revoltas sociais contra, e que muitas vezes através também de uma negligência do próprio Shah da Pérsia na época, né? Ainda o Irã era uma monarquia nessa época. E isso nós vemos no todo o decorrer do século XX, até 1979, contra a Revolução Islâmica, uma perseguição aos Baha'is que advinha principalmente de alguns setores do clérigo xiita mais radical, né, assim, de grupos específicos mais radicalizados. Mas 79 traz uma mudança radical para a vida dos Baha'is, que é quando
né, a Patrícia sabe melhor que eu, pesquisa largamente isso, nós temos a Revolução Islâmica no Irã, e que vai trazer uma mudança radical do cenário político do país, né? E a partir do momento em que o governo se torna uma teocracia e que é alinhada com uma ideia de que os Bahá'ís são hereges, a vida dos Bahá'ís se torna muito mais problemática, né? E tanto que, por exemplo, pode até ser estranho para alguns, né, ouvir isso, para quem não conhece, o Majlis, né, que é o parlamento iraniano, ele tem, por exemplo, os judeus têm direito a uma cadeira, os cristãos têm direito, os próprios muçulmanos, mas os Bahá'ís, embora seja a principal minoria religiosa no Irã, não tem direito ao parlamento por ser visto como uma religião herege, né? E o que gera um problema ainda maior, no caso ali, é que essa perseguição ela se torna sistemática, ou seja, quando eu falo de sistemática, eu estou falando de ações que são coordenadas pelo próprio Estado. Ela se torna mais sofisticada, porque é uma perseguição que não é simplesmente uma perseguição de ódio que vai levar a um dano físico, mas também leva, por exemplo, a violências culturais e estruturais contra os Bahá'ís, como, por exemplo, limitação de direitos econômicos, limitação de direitos civis. E o que é mais problemático, né, ela se torna uma política de Estado, né? Hoje já há diversas evidências das organizações de direitos humanos, e eu vou chegar lá, de como que a política iraniana de perseguição aos Bahá'ís não é simplesmente uma política de intolerância, enfim, incrustada na sociedade, mas ela se torna uma política de Estado em si. E essa política de Estado ela começa a se cristalizar de maneira marcante em 1983, quando o governo do então Ayatollah Khomeini proíbe as instituições administrativas e comunitárias da fé Bahá'í. Então, por instituições administrativas e comunitárias, a gente fala desde a administração mesmo da fé Bahá'í. A fé Bahá'í não tem clérigo, mas tem assembleias eleitas por cidades e nacionalmente. Então, o governo de Khomeini ele torna ilegal essas instituições, assim como as instituições comunitárias. Quando eu falo de instituições comunitárias, eu digo de escolas Bahá'ís, projetos de desenvolvimento social que os Bahá'ís desenvolviam, escolas para meninas, que era uma frente que os Bahá'ís tinham bastante forte durante todo o século XX, né? Assim, a educação das mulheres. Então, muitas delas são fechadas e os líderes da comunidade Bahá'í, que são dessas assembleias, começam a ser sumariamente perseguidos e mortos. Então, tem casos bastante tristes nessa década de 80, como, por exemplo, a Assembleia Espiritual Nacional dos Bahá'ís do Irã, que eram 9 Bahá'ís, são 9, né? Foi eleita em 83, todos desaparecem e morrem, né, nas prisões iranianas. A comunidade Bahá'í elege novamente e, novamente, vários desses líderes são presos e mortos, né? Até que o órgão máximo da fé Bahá'í, que é a Casa Universal de Justiça, também eleito, pede que os Bahá'ís, acho que melhor não elegermos nesse momento, com uma questão de prudência, porque a gente vai eleger e eles vão sempre perseguir e matar os líderes da fé Bahá'í dentro do Irã, né? Os líderes da Assembleia Espiritual Local de Teherã vai acontecer a mesma coisa, né? Então, na década de 80, nós temos mais de 200 Bahá'ís que são mortos, né, por conta dessas proibições das instituições administrativas, né? Então, em alguns casos até algumas decisões bastante que vão gerar uma visibilidade mundial, como por exemplo o caso da jovem Mona Mahmoudnezad, que ela em 84 dava aulas Bahá'ís para crianças, o equivalente, podemos dizer, o que no cristianismo é a escola dominical, a catequese, né? E ela é presa, ela é torturada no sentido de negar a fé Bahá'í, ela não aceita, e com 17 anos ela é enforcada no Irã por não negar a sua fé, né? E além dessa violência mais cruel, né, com mortes e torturas dos Bahá'ís, nós temos também o confisco de propriedades dos Bahá'ís e demissões em massa nos cargos governamentais, né, aqueles Bahá'ís que serviam ao Estado. Então, em 83, essa política de Estado começa a ficar clara, mas vai ser em 1991 que organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, Human Rights Watch, e os próprios Bahá'ís, né, que vão, obviamente, tentar defender-se diante dessa tentativa de perseguição, traz à tona um memorando assinado pelo Ayatollah Ali Khamenei,
intitulado A Questão Bahá'í. Esse memorando de 1991 colocava claramente, era uma ordem vinda do líder supremo do Irã, de que os Bahá'ís deveriam ter limitado seus direitos de ir e vir, seus direitos econômicos, sociais e educacionais, e o documento deixa nas entrelinhas de que, no caso dos Bahá'ís, o devido processo legal não necessariamente necessitaria ser respeitado. Então, esse memorando, ao que indica, né, embora tenha sido um memorando secreto que veio à tona depois, ele continua em vigência como vamos dizer assim, como um decreto proveniente do líder supremo para as instituições políticas iranianas, né? Então, essa política de Estado de limitar os direitos dos Bahá'ís, ela continua em vigência apesar de 1991. E um símbolo de como isso se torna em vigência é quando nós notamos que na década de 2000, na década de 2010, né, essa perseguição aos Bahá'ís continua. Embora a gente tenha visto, enfim, de caso de vítimas fatais na década de 2010, um Bahá'í que morreu nas prisões, outros tipos de violências têm se tornado marcantes, né? Então, desde 2005, por exemplo, mais de 1.200 Bahá'ís foram presos, né? Desses 1.200, 480 foram de 2013 para cá, né? Então a gente vê um aumento, mesmo em governos ditos como moderados. No governo do Rouhani, né, governo do Irã, nós tivemos 526 comércios fechados dos Bahá'ís, né? Então, desde pequenas lojas, como uma loja de sapato, até lojas de eletrodomésticos, enfim, comércios que os Bahá'ís têm. E o que é mais pra gente, né, que está na academia, uma coisa que mais choca, e eu sei que eu já cheguei a uns 20 minutos, vou tentar correr um pouquinho aqui, desculpa, Patrícia, tá aí já concluindo, o que vai mais chocar é um ofício que vem do Escritório de Segurança do Ministério da Educação do Irã, um ofício de 2006, dirigido às 81 universidades públicas iranianas, que vai orientar a expulsão de alunos Bahá'ís, né? E ali nós temos não só uma orientação para que os alunos que se descubra que sejam Bahá'ís durante a sua graduação sejam sumariamente expulsos da universidade, mas também tentativas de coação à sua fé. Então, a apresentação, às vezes, desse escritório de segurança vinculado ao Ministério da Educação, pedindo, por exemplo, o jovem Bahá'í negue a autoridade da Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo da fé Bahá'í hoje, né, que é esse órgão internacional. Sendo que os Bahá'ís, eles sabem, não pode negar a sua fé ou negar as instituições da sua fé, né? E isso faz com que vários e vários jovens Bahá'ís não consigam ter direito básico à educação e tenham que buscar alternativas para fazer curso superior, seja para aqueles que têm uma possibilidade melhor de vida fazer em outros países, e aqueles que não podem através de cursos online, né, que os Bahá'ís ao redor do mundo têm organizado para permitir que esses jovens tenham acesso à educação superior. Interessante que esses cursos online, embora tenham sido organizados de maneira informal, já têm sido reconhecidos em algumas universidades no mundo, algumas até de destaque, por exemplo, a Caltech, né, a California Technology University. E além disso, né, para finalizar, nós temos visto nos últimos anos uma tentativa também de apagamento da memória dos Bahá'ís, né? Então nós tivemos, na década de 2000 para cá, mais de 80 ataques a cemitérios Bahá'ís, né, profanação de túmulos, geralmente o governo argumenta de que aquele terreno é ilegal e que precisa construir um prédio público ou construir uma rua ali, simplesmente passa com o trator e profana esses cemitérios, enfim, imagina o impacto que tem isso para uma família que teve o seu ser querido enterrado em determinado lugar e o Estado simplesmente profana esse túmulo, né? E nós temos visto sumariamente a veiculação de notícias por veículos do governo, veículos da mídia, tanto online como televisão, né? Segundo os órgãos de direitos humanos, contabilizam que de 2006 para cá já são mais de 44 mil artigos ou veiculações em forma de propaganda na televisão anti-Bahá'ís, né? Colocando que os Bahá'ís são hereges, enfim, várias outras mentiras sobre os Bahá'ís. E a maneira que os Bahá'ís têm tentado a responder a isso sendo o que os Bahá'ís vão chamar, buscando uma resiliência construtiva. O que se quer dizer com resiliência construtiva, né? É que ao invés de responder de uma maneira violenta ao que acontece,
né, baseado no princípio de não violência, os Baha'is tentam resistir construindo algo para a sociedade iraniana. Então, tem sido comuns, mesmo com todo esse contexto, o oferecimento de programas educacionais, projetos sociais, né, organizados pela comunidade Baha'i, de maneira que conquiste os corações dos iranianos e mostrem que, olha, os Baha'is, eles não necessariamente são aquilo que o governo vincula, né? Eles oferecem serviços de educação, oferecem serviços sociais à sociedade, de caridade, e isso auxilia para que uma parcela da população note que os Baha'is não são aquilo que é vinculado na mídia iraniana, né? E, enfim, ao invés de se bater de frente contra o governo, né, que não é essa perspectiva dentro da fé Bahá'í, tenta se criar a partir disso. E aí, para finalizar, realmente, o que tem sido triste de notar é que um país ali do Oriente Médio não vizinho ao Irã, que está um pouquinho distante, mas que tem uma influência importante do governo iraniano, que é o Iêmen, o segundo país que nós temos visto uma perseguição significativa aos Baha'is. Até porque um dos grupos beligerantes, os Houthis, são apoiados pelo governo iraniano. E as áreas controladas pelos Houthis nós temos vivenciado uma perseguição maior aos Baha'is, com prisões sumárias, né? Então, por exemplo, tem infelizmente existido dentro do Iêmen, até pelo risco de vida, um êxodo muito grande de Baha'is, né, que tem ido para outros países do Oriente Médio que se sentem mais seguros, até mesmo, se necessário, voltando para o Irã, completar todas as condições, aqueles que são de família iraniana, mas o Iêmen tem se tornado uma região, talvez, a mais perigosa do mundo hoje para a vida de um Baha'i, né? Então, a perseguição no Irã tem tomado esses caminhos de limitação de direitos, embora haja Baha'is presos, né? Mas a questão de risco à vida, o Iêmen é hoje o país mais perigoso para os Baha'is. Então, enfim, era isso que eu queria trazer um pouco hoje, nesse debate sobre perseguição religiosa, trazer um pouco dessa realidade dos Baha'is no Irã aqui, que é uma realidade bastante preocupante. E, enfim, vou ficar feliz agora de ouvir a realidade dos cristãos que o Igor vai trazer para a gente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Antes de passar para o Igor, eu quero deixar aqui uma pergunta para quando o Igor terminar, a gente voltar, né, e fazer nossos comentários. Enquanto você falava, né, você começou trazendo essas pontuações sobre o significado de liberdade, liberdade religiosa, e aí pensando nessas questões do significado dos termos e a aplicação desses significados da Constituição do Irã. E aí eu queria que você pensasse e comentasse depois para a gente um pouquinho essa questão, que inclusive foi uma questão que surgiu num curso que eu fiz sobre xiismo e eles não me deram uma resposta. Vamos ver se a gente consegue construir essa resposta aqui. Analisando essa Constituição, né, lá no artigo 22, fala que existe o segredo da propriedade e da perseguição das crenças, no artigo 23. Aí, o zoroastrismo, o cristianismo e os judeus são grupos minoritários reconhecidos, o artigo 13, mas não os e aí a minha pergunta é a seguinte: qual que é a diferença entre proibir a perseguição de crenças, porque está lá na Constituição que é proibido a perseguição de crença, e não reconhecer algumas, como os Baha'is? Quando o Estado não reconhece uma fé, não é uma contribuir para a perseguição? Não sei se ficou claro, porque na Constituição você tem lá, é proibido a perseguição de crenças, mas a Constituição coloca que entre as crenças reconhecidas, os Baha'is não pertencem a essas crenças reconhecidas. Então, qual que é o limite na compreensão entre não perseguir e não reconhecer? Ao não reconhecer, eu não estou promovendo uma perseguição? Fica aí para apenas depois dos nossos comerciais. Mas antes do nosso comercial, o Igor vai estar conversando com a gente, né? O Igor
é doutorando em ciência política, com ênfase em política internacional, pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre e graduado em relações internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Realizou vários trabalhos, né, de direitos humanos no Cairo, participou de algumas viagens também, ajuda humanitária a refugiados sírios no Líbano. Tem uma vasta experiência aí, não apenas teórica, prática, né? E nessa noite ele vai estar falando para a gente sobre a perseguição dos cristãos no Oriente Médio, né? Então, Igor, você tem aí 20 minutos também, né? Para estar conversando com a gente, e estamos te ouvindo também. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho essa série de debates está acontecendo muito importante. Eu gostaria que quando eu estivesse na graduação já tivesse isso, porque há uns 5 anos atrás, mais que isso da RI Religião foi um grande desafio. Inclusive é uma grande alegria para mim estar falando aqui depois do professor Marcos, porque eu lembro que na época, sempre que eu falava que queria estudar sobre Oriente Médio, religião, as pessoas falavam dele como uma referência, e eu fico muito feliz de estar aqui junto com ele essa noite. E eu acho que o que eu vou falar agora vai, na verdade, complementar um pouco do que ele já falou sobre os Baha'is. A perseguição aos cristãos do Oriente Médio, ela se assemelha ao que acontece com os Baha'is no Irã, mas em alguns contextos ela acaba sendo um pouco mais branda. E por que falar sobre perseguição aos cristãos no Oriente Médio? Nessa questão da cristofobia é algo que está muito em alta, né, na mídia nos últimos dias, principalmente porque o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ele falou sobre a existência dessa cristofobia no discurso do Brasil na Assembleia Geral da ONU. E o questionamento é, existe cristofobia no mundo? No Brasil é difícil falar disso, até porque a gente tem visto a influência que os evangélicos têm no poder, enfim. Então, no Brasil não existe cristofobia, né, de acordo se a gente for comparar com o que acontece em países ao redor do mundo. Mas e no Oriente Médio? E é interessante falar sobre isso, porque primeiro acho que a gente tem que ter noção do que é a liberdade religiosa do ponto de vista do direito internacional. Eu gostei muito daquilo que o professor falou, né, o professor Marcos falou sobre liberdade religiosa enquanto que parte da identidade das pessoas, mas o que é que a política internacional diz sobre isso? E a gente tem 2 marcos muito importantes nesse sentido, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 18, que fala que a liberdade religiosa é a liberdade de você ter ou não uma religião, de você compartilhar essa religião, você mudar de religião e você transmitir para os seus filhos. E isso depois foi incorporado também no artigo 18 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, a gente tem, primeiro de tudo, um marco, né, uma fonte normativa de direito internacional que assegura a liberdade religiosa como um direito humano. E é importante a gente mencionar isso porque eu noto que ainda é muito forte nas relações internacionais essa coisa da laicidade, do secularismo. Então, quando a gente fala sobre perseguição religiosa, não só a cristãos, mas também até mesmo aos Baha'is, aos uigures, aos Rohingyas, isso é um pouco deixado de lado, né? A gente vê aí nos lobbies de direitos humanos, quando se trata de direito à liberdade religiosa, isso acaba sendo um pouco negligenciado. E eu acho que esse é um grande erro, um grande problema. E aí, quando a gente vai ver, de acordo com os últimos dados do Pew Research Center, os cristãos eles são considerados o grupo religioso mais perseguido ao redor do mundo. E por quê? Porque, primeiro, né, os cristãos eles são o maior grupo religioso, eles são espalhados no mundo inteiro. Então, se eles são um grupo populacional maior, também espera-se que a perseguição também acabe sendo maior. É tanto que, logo em seguida, o segundo grupo mais perseguido é os muçulmanos. Então, a gente vai ver que, sim, um contexto, como aqui no nosso Brasil, os cristãos eles têm liberdade religiosa, em outros eles talvez não tenham. Do mesmo modo que, se no Irã, muitas vezes os muçulmanos são quem fazem a perseguição religiosa, em outros lugares, como na China, como lá no Myanmar, eles são a vítima. Então é importante também a gente fazer essa distinção, que as religiões elas não são monolíticas, a gente não pode falar do cristianismo como sendo uno, do Islã como sendo uno. O professor mencionou que existem várias interpretações do Islã, e é uma das interpretações que justificam a perseguição aos Baha'is. E no caso dos cristãos, é um pouco parecido também nesse sentido. O Islã acredita que Jesus ele é um dos seus profetas, né? O Islã também crê que Deus levantou profetas para se revelar à humanidade,
mas que Maomé é o profeta mais importante e quem trouxe a revelação final. Então, os cristãos e os judeus, eles são considerados como o povo do livro, porque é um povo que veio, os profetas, né, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, vieram antes de Maomé, e eles, de acordo com a visão islâmica, esses dois grupos receberam parte dessa revelação, mas eles não receberam a revelação completa, então eles são o povo do livro. E aí eles acabam tendo alguns privilégios, entre aspas, do que grupos minoritários de outras religiões, como os Bahá'ís, como os Yazidis. Então, os cristãos, num contexto islâmico, em que essa versão mais radical, por assim dizer, ela é colocada em prática, os cristãos, eles, pelo menos, ainda têm algumas opções. Eles podem pagar um imposto, que é a jazia, e aí eles são, entre aspas, protegidos, e aí podem professar a sua fé com algumas restrições. Eles podem também se converter ao Islã, sempre há essa possibilidade. Ou então, eles deixam as suas casas, né, eles são obrigados a sair daquele território em que a Sharia, de acordo com essa interpretação, está em vigor, ou então acaba sendo mortos, né, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, em 2014, quando o Estado Islâmico surgiu. O Estado Islâmico, ele tinha nessa versão bem rigorosa, bem descontextualizada da Sharia. Só que a gente vai ver a situação dos cristãos, em particular no Oriente Médio, ela é bastante complicada porque ela tem chegado em alguns países, principalmente em alguns contextos, no caso do Iraque, principalmente, quase que uma definição internacional de genocídio, né, de crime contra a humanidade, que é quando há uma tentativa de cometer, né, de causar dano, de eliminar um povo como um todo. E a gente vai ver, de acordo com um relatório que saiu ano passado, encomendado pelo secretário de Estado britânico, Jeremy Hunt, que traz alguns dados bem, bem preocupantes com relação à situação desses cristãos. Então, a primeira é que existe esse aumento da perseguição violenta, realmente, de morte, como aconteceu no Iraque, na Síria, por conta de grupos radicais como o Estado Islâmico. Então, no Iraque, para você ter noção, a população de cristãos nos anos 90 era cerca de 1 milhão de pessoas. Hoje, os dados são bastante incertos, mas variam entre 40 a 200 mil. Então, há uma diminuição significativa, mas existe também umas outras formas de perseguição que não são somente essa perseguição mais violenta, né, realmente de haver morte, de haver imprisionamento, que são a forma da perseguição mais rotineira, né, aquilo que a gente pode dizer que é uma perseguição sistêmica, que seria a discriminação na educação, por exemplo, para conseguir emprego, coisas nesse sentido. Então, esse tipo de perseguição ela é muito comum em países em que o governo ele não é um governo guiado pela Sharia, não tem essa interpretação como é no caso do Irã, e aí entraria nesse caso países como Síria, como Egito, até mesmo Jordânia, em que os cristãos eles sofrem essa discriminação por serem considerados como cidadãos de segunda classe, por serem considerados como dhimmi. Então, eles são tolerados, a existência deles é reconhecida, mas eles têm uma série de direitos humanos negados, né? Direitos à liberdade religiosa. Então, não pode, por exemplo, construir igrejas, não podem reformar essas igrejas se não houver autorização do governo, não podem fazer o proselitismo, né? Tanto o Islã como o cristianismo são religiões muito proselitistas, então, tanto os cristãos não podem fazer esse proselitismo, como os muçulmanos que se convertem ao cristianismo em muitos desses países acabam sendo mortos pelo crime de apostasia, quando isso geralmente eles são mortos às vezes pela própria família, por conta dessa coisa de crime de honra, e isso acaba sendo impune. E há também perseguição em outras questões sociais. Por exemplo, o Egito é um país em que o futebol ele é muito comum, é muito popular. A gente tem a figura do Mo Salah, né, que joga na Inglaterra. E, por outro lado, a gente vai ver quantos cristãos que estão na seleção egípcia de futebol. Nenhum cristão. E, no caso do Egito, os cristãos eles são 10% da população. Então, isso é muito significativo. Eu lembro que, ano passado, quando saiu o filme Aladdin, eu até escrevi um texto sobre isso, que repercutiu muito na comunidade copta, que eu perguntei, será que o Mina Massoud, que é o protagonista, o ator que faz o Aladdin, será que ele não vai ser o Salah para os cristãos egípcios? Porque
desde que o Salah começou a jogar na Inglaterra, a violência contra os muçulmanos, a islamofobia, ela diminuiu. E eu me pergunto, será que agora que o Mina Massoud ele teve esse papel de protagonismo com o Aladdin, será que a violência, a perseguição, o preconceito contra os cristãos também não vai diminuir? E eu lembro que quando eu estive no Cairo, em 2015, quando eu fiz intercâmbio lá, eu conversava muito com os cristãos sobre a natureza da perseguição que eles sofriam. E alguns diziam assim, se a gente for comparar o que acontece no Iraque, o que acontece na Síria, a gente não está sofrendo perseguição religiosa, porque é mais uma discriminação. Então eu vi gente dizer assim, eu nunca vou trabalhar em um cargo público, ainda que eu passe em um concurso, né, na seleção, porque eu sou cristão, eu nunca vou poder ser um médico de destaque por causa disso, mas pelo menos eu posso ir para a igreja todo domingo e não tem problema. Então são esse tipo de violência estrutural, né, de preconceito, mas isso piorou muito depois da chamada Primavera Árabe, por conta dos conflitos civis que aconteceram, principalmente na Síria, no Iraque, na Líbia, que isso acabou empoderando grupos radicais islâmicos que têm essa visão mais radical da Sharia. A gente tem o Estado Islâmico, que é mais conhecido, mas também tem a Jabhat al-Nusra, a própria Al-Qaeda. Isso coloca os cristãos em uma situação muito complicada, porque para se proteger, eles acabam tendo que se associar a figuras totalitárias, a figuras autoritárias. Então, no caso mesmo do Egito, desde que o Sisi ele chegou ao poder, os cristãos eles têm tido algumas melhoras com relação às restrições governamentais que tinham antes. Então, eles já podem construir igrejas, né? O Sisi ele começou a visitar igrejas, era uma coisa que nenhum presidente egípcio tinha feito. Mas isso acaba trazendo também um custo, porque eles são vistos como aqueles que estão alinhados a uma figura de poder autoritário. Então, acaba também sofrendo uma perseguição maior por causa disso. A gente também vê em outros casos, como agora a violência que tem acontecido por conta do governo turco. Né? A Turquia, a gente tem visto aí o Erdogan, ele tem uma política neo-otomanista, ele quer recriar a ideia do Império Otomano. Então, nesse expansionismo, ele acaba bombardeando algumas áreas em que há uma população cristã significativa, como no caso de Rojava, na Síria, no norte da Síria. Os cristãos eles também têm sofrido bastante por conta desses bombardeios da Turquia. E a própria Turquia, a gente tem visto que era um país bastante laico, bastante secularizado, que tem se tornado também bastante islamizado, por assim dizer, nos últimos anos, com a política do Erdogan. Um marco disso, esse ano, foi a transformação da Hagia Sophia, né, a transformação da Hagia Sophia de novo em uma mesquita. Então, assim, os cristãos turcos, eles têm falado muito de que estão sofrendo uma pressão maior. Outras igrejas históricas também têm se convertido em mesquitas. E sem falar na atividade missionária, né? Muitos cristãos, até mesmo missionários estrangeiros, estão sendo expulsos do país. Um deles foi o pastor Andrew Brunson, que era um pastor americano, que ele ficou preso durante quase 2 anos por conta de acusações falsas, e aí o Trump ele teve que negociar a soltura com o Erdogan. Então, os desafios são basicamente esses, né? Tanto grupos radicais islâmicos, como governos autocráticos, governos autoritários, e também essa perseguição que é sistêmica. E daí a gente vai ver em alguns países que realmente é mais grave, né, como eu mencionei, o Iraque, por conta do período em que o Estado Islâmico esteve ocupando regiões lá, mas em outros países os cristãos eles acabam tendo um pouco mais de liberdade. Então, nesse sentido, a gente for ver os cristãos, eles acabam não sofrendo tanto quanto os barrais, principalmente porque também tem essa tolerância da própria teologia islâmica. Não é mesmo aquela versão mais radical, mais fundamentalista, mas ela pelo menos reconhece que o cristão ele é povo do livro. Então ele acaba tendo algumas opções a mais que os barrais e que os yazidis, que outros grupos eles não têm. Mas ainda assim é bastante preocupante a situação, porque se a gente for ver, né, em termos de números, tem havido um grande êxodo dos cristãos dessa região que foi o berço do cristianismo. Então a gente olha, por exemplo, na Palestina, nos territórios palestinos, o número de cristãos eles são hoje cerca de 1% da população. Isso diminuiu bastante. Claro que a gente tem as dinâmicas do conflito Israel-Palestino,
né, os cristãos palestinos eles sofrem com a ocupação israelense, assim como os demais palestinos, mas ademais há também essa questão da perseguição por outras forças islâmicas. Então, na faixa de Gaza, por exemplo, que é controlada pelo Hamas, os cristãos eles são bastante oprimidos. Mas se a gente for ver, na Síria também tinha uma população cristã significativa, eles foram de 1,7 milhão em 2011 para menos de 450 mil. No Iraque também tem essa diminuição, que a gente não sabe ao certo. Então há uma grande crise, um grande déficit de liberdade religiosa no Oriente Médio, que afeta os cristãos, mas não somente os cristãos. A minha pesquisa eu iniciei sempre falando nos cristãos, até pelo fato de eu ser cristão, então havia essa proximidade maior, ouvi os relatos de pessoas que eram perseguidas, que sofriam. A gente tem estimativas de que há cerca de 50 países em que os cristãos eles sofrem algum tipo de perseguição religiosa, e desses 50, 18 estão nessa região do Oriente Médio e Norte da África. Mas é interessante que, à medida em que eu fui estudando a perseguição aos cristãos, eu fui notando o quanto que outros grupos eles sofrem tanto quanto, às vezes até mais. Né? O professor falou dos Bahá'ís, a gente também tem a questão dos Yazidis, que é um grupo também religioso, étnico-religioso ali que vive no Iraque, também parte do Irã, e que é considerado como adoradores de Satanás. E as mulheres são estupradas, são vendidas como escravas sexuais, embora isso também aconteça com algumas mulheres cristãs em países como o Egito, em algumas áreas rurais, elas são raptadas, depois são convertidas à força ao Islã, são obrigadas a se casar com muçulmanos. E, para finalizar, né, eu acho que o grande problema disso tudo é porque quando a gente fala sobre liberdade religiosa nesse contexto, essa liberdade religiosa ela geralmente é vista como sendo uma imposição ocidental. A própria noção de direitos humanos ela é vista como sendo uma forma de imperialismo ocidental. E aí isso complica ainda mais quando a gente vê figuras controversas como Donald Trump, como o próprio Jair Bolsonaro, que tem uma retórica agressiva contra outros grupos religiosos, inclusive contra os próprios muçulmanos, se utilizando dessa questão, querendo falar sobre liberdade religiosa, né, sobre promoção à liberdade religiosa, falando de cristofobia. Então, muitas vezes, os cristãos eles são associados a essas figuras e eles acabam sofrendo ainda mais. Então, é difícil pensar em uma solução para isso, né? Certamente trazer isso para debate, para discussão em fóruns internacionais é relevante, mas, por outro lado, a gente nota que tem havido também alguns avanços devido a essas figuras controversas ocidentais que têm feito da liberdade religiosa uma pauta para conseguir apoio interno. Então, no caso da Arábia Saudita, a Arábia Saudita ela é sunita, mas ela tem algumas características bastante parecidas com o Irã, nesse sentido de repressão às minorias religiosas, e, por exemplo, de não proibir a construção de igrejas, de não permitir sequer que pessoas tenham uma Bíblia em casa. Isso tem mudado nos últimos anos por conta desse interesse que se tem com os Estados Unidos. Então, tem flexibilizado e missionários americanos eles já conseguem fazer cultos na Arábia Saudita, desde que os cultos sejam em inglês, desde que eles não façam proselitismo com nativos sauditas. Então, é complicado a gente pensar em uma solução para o futuro. O que a gente tem visto é que as comunidades cristãs, principalmente as comunidades mais históricas, né, cristãos ortodoxos, cristãos coptas, católicos, ortodoxos, eles têm desaparecido, eles estão migrando para o Ocidente, exatamente para fugir dessa perseguição. E se a coisa continuar desse jeito, a expectativa é de que nos próximos 20, 30 anos, essas comunidades elas tenham desaparecido por completo do Oriente Médio. E os cristãos que a gente vai ter lá vão ser basicamente os cristãos que são ex-muçulmanos e que se converteram ao cristianismo por meio do proselitismo. Então, no Irã, por exemplo, a gente tem um movimento muito grande missionário, né, cristãos, principalmente mulheres, que se convertem ao cristianismo, a maioria delas muçulmanas, e que sai evangelizando outros iranianos, e eles têm todo um sistema que eles conseguem burlar a polícia secreta, porque eles não se reúnem em casas, eles não têm um culto regular, né, o fato de que são as mulheres que encarregam isso acaba também facilitando, porque elas não são vistas com tanta desconfiança quanto os homens geralmente seriam. Mas a situação é essa, a gente tem desde uma violência mais social, uma perseguição
mais no nível da discriminação, até aqueles casos mais extremos de morte, mesmo de martírio, nas mãos de grupos radicais islâmicos. Então é isso, esse é um panorama geral da situação dos cristãos no Oriente Médio, e estou então aberto para perguntas e a gente poder conversar mais. Obrigado, Igor. A sua fala, ela nos remete a tantas indagações, né? Eu penso que para o analista internacional, diferente por exemplo, do cientista da religião, tem muitas variáveis aí que precisam ser levadas em conta quando nós olhamos para o Oriente Médio, né? A questão da partilha, a questão do de secularização, a ação como processo e o secularismo como uma doutrina, que isso é desenvolvido nesses lugares, então não dá para eu pensar numa aplicação de uma laicidade aos moldes de uma França num país do Oriente Médio. Não dá para eu pensar questões como a aplicação dos direitos humanos de uma forma como eu aplicaria ou eu estaria pedindo esse direito numa ocidental. É tão complexo, até no próprio Brasil, que já tem uma outra configuração, a gente percebe como é a aplicação desses direitos, como é difícil a análise de um país como sendo laico, porque os níveis de secularização e da aplicação do secularismo como doutrina são distintos, né? E no Oriente Médio mais então eu fico a pensar, analista internacional, o desafio que é esse estudo, trabalhar questões de política atrelada à religião, sem perder esses dois lados que são independentes, mas que estão ali trabalhando juntos, né? Igual você falou no caso aí da Arábia Saudita. Se há uma flexibilidade aí por parte do governo, é porque é uma estratégia política, né? E até que ponto a gente pode acreditar que essa estratégia vai trazer de fato na sociedade uma mudança com o passar do tempo da sociedade, porque uma coisa é você pensar a hierarquia no nível político e a sociedade, como a sociedade aplica isso, a própria secularização como processo, ela se dá de distintas formas, né? O governo pode criar formas de trabalhar isso, mas nem sempre a sociedade vai vivenciar isso, como no caso, por exemplo, do Líbano. Você tem uma sociedade que é toda a partir do poder está nos grupos religiosos, mas o sectarismo ele existe ali, né? E só há diálogo por interesses. Então, a sua fala me trouxe essa indagação, sabe? Eu queria deixar aí com você para você pensar também e trazer para a gente. O analista internacional poderia, e eu vou colocar bem entre aspas, pensar o Oriente Médio numa ideia de aproximação da verdade. Quando você fala assim, perseguição dos cristãos, a gente sabe que essa chamada, né, perseguição dos cristãos, ela é utilizada como uma estratégia política muito eficaz. Nós já estamos vendo isso no Brasil, cristofobia, né? Então, como o analista internacional, ele pode estar olhando essas verdades que ocorrem, há uma perseguição, mas ao mesmo tempo fazendo uma análise que não seja tão parcial. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo, sabe? Não colocando o Oriente Médio como o pão dos cristãos, né? Ou como geralmente é visto, todo muçulmano persegue cristão. Chegar no Oriente Médio que o cristão vai ser perseguido. Como que o analista vai conseguir trabalhar essas variáveis, né? Qual seria o caminho? Deixa aí. E o pessoal que está aqui com a gente pode também fazer suas perguntas, seus comentários, tá, gente? Seja no chat ou se quiser abrir o microfone também, fica à vontade. E agora eu volto a bola com o Marcos, né, Marcos? Que a gente deixou aqui para ele um questionamento aqui. Obrigado, Patrícia, pelo comentário, né? Enfim, para quem, se alguém chegou depois e perdeu, né, ela trouxe justamente de que a Constituição iraniana ela proíbe a perseguição de crença, mas ao mesmo tempo não reconhece
enfim, os Baha'is como uma crença, né? Uma coisa que eu noto, Patrícia, assim, tentando responder a sua pergunta, é que o governo iraniano ele utiliza de outros subterfúgios para acusar os Baha'is, né? O principal deles é a propaganda contra o Estado, ou contra a segurança nacional, e muitas vezes essa acusação é proveniente da ideia de que os Baha'is seriam conectados com Israel, né? Importante até para refutar esse tipo de acusação, que é absolutamente sem sentido, que Baha'u'lláh, né, que é o principal, enfim, o profeta, fundador, vamos dizer assim, da fé Bahá'í, ele falece em Israel, onde é hoje a cidade de Acre, né, ou Acre. E simplesmente por isso, e também pelo fato do próprio Baha'u'lláh ter ordenado que o corpo do Bab, que é esse profeta que antes dele, fosse enterrado em Israel, de que Israel acaba sendo um lugar sagrado para os Baha'is, e onde se organizou, vamos dizer, a parte administrativa da fé Bahá'í está toda ali. Então não tem a ver com uma questão de que os Baha'is estão conectados numa conspiração contra o Irã e Israel, né? Na verdade, estamos em Israel porque as circunstâncias, vamos dizer assim, da vida de Baha'u'lláh e da maneira como se desenvolveu a fé Bahá'í fez com que aquele local se tornasse sagrado para os Baha'is e ali fosse estabelecida a ordem administrativa Bahá'í. Então, quando nós notamos, muitas das acusações não vai por esse campo de uma perseguição religiosa, mas vai no argumento de que determinado indivíduo está atentando contra o Estado. Coincidentemente, esse indivíduo, em geral, é Bahá'í ou teve algum parente que, de alguma maneira, esteve em Israel, porque isso é um lugar sagrado para os Baha'is, ou coisa do tipo, né? Então, esse é um aspecto, né? Ou seja, a perseguição ela se dá não necessariamente com o argumento de que é contra uma minoria religiosa, mas se dá por outros caminhos, né? E um desses caminhos é essa ideia de propaganda contra o regime, né? Muito embora também existem casos de indivíduos que são presos simplesmente com o argumento de que está ensinando a fé Bahá'í, aí sim, né? E ensinar a fé Bahá'í seria legal porque não é uma religião constituída, reconhecida na Constituição do Irã, né? Então, como toda lei nacional, né, não é diferente no Irã, tem muitas vezes aqueles artigos que no papel diz uma coisa, mas na prática acaba se colocando como outra, né? Tanto que muitas das vezes quando enfim, os Baha'is tentam trazer à tona em fóruns internacionais de direitos humanos essa questão da perseguição, eles justamente citam esse artigo que você coloca, né? O artigo 23 da Constituição iraniana diz, né, assim, uma tradução em português: é proibida a inquisição relacionada às crenças das pessoas, e ninguém pode ser penalizado pelo simples fato de acreditar numa determinada crença. E aí muitas vezes os Baha'is falam, olha, na verdade o Irã está indo contra sua própria Constituição, né? Mas sempre tem esse vamos dizer assim, esse subterfúgio de utilizar, bom, mas não é pela religião, é porque eles estão traindo o Estado, ou porque estão conectados com o Estado inimigo. Este é o argumento, em geral, que vai fundamentar muito disso, embora a gente saiba que não é uma verdade, né? Ou seja, temos uma lei, mas essa própria lei ela deixa brechas para cada um fazer essa interpretação e a perseguição pode ocorrer, né? Os grupos minoritários, não essa perseguição, mas não inclui os Baha'is como um grupo que deve ser protegido. Exatamente. Igor? Então, Patrícia, eu gostei muito do questionamento que você fez, porque eu acho que isso, inclusive, é uma resposta que eu estou querendo encontrar na minha pesquisa, né, ao longo dos últimos anos. Porque é engraçado essa questão que você falou da laicidade, porque a gente nota que em alguns contextos, como na Europa, tem muçulmano que tem se unido aos cristãos exatamente para defender o lugar da religião na esfera pública. Então a gente vê que em outros contextos, muçulmanos e cristãos acabam se unindo por conta de objetivos comuns. Mas quando a gente chega no Oriente Médio, eu noto que
uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, às vezes, a perseguição ela não é somente a um grupo religioso, né? O grupo religioso ele acaba sendo também um grupo étnico-religioso, por conta do processo de arabização, né, que houve nesses países. Muitos cristãos, eles não, como eles não se converteram ao Islã, eles não se arabizaram, por assim dizer. Então, a gente tem grupos como os coptas, no Egito, por exemplo, que eles não se acham árabes. Eles acham que eles são coptas e é uma nacionalidade, uma etnia diferente, um grupo étnico e religioso completamente diferente. A mesma coisa acontece no caso dos cristãos assírios no Iraque. Eles não se acham árabes e também não se acham curdos. Então, eles sofrem tanto um processo de arabização como um processo de kurdificação. E isso acaba entrando nas complexidades da política interna desses países, né, esse sectarismo, como você mesmo mencionou o caso do Líbano. O Líbano é um país que a gente tem essas divisões, entre aspas, estabelecidas na Constituição, mas na prática a gente sabe que ainda existe muito atrito, que não existe essa coexistência tão pacífica. Né? Eles conseguem sobreviver, né? É um modelo que está já há muito tempo, mas que tem vários problemas. E, por outro lado, a gente vê também a politização dessas questões. Né? A gente vê aí grupos de extrema-direita que se apropriam dessa perseguição aos cristãos, que é real no Oriente Médio, para transformar isso em uma guerra cultural, né? Para fazer generalizações sobre os muçulmanos, para justificar medidas autoritárias. E isso acaba fazendo mal, inclusive, para os próprios cristãos que estão sendo perseguidos, que acabam sendo instrumentalizados para outros fins, para fins eleitorais. Então, enquanto internacionalista, eu tenho procurado analisar esse fenômeno primeiro caso, analisando essa questão dos grupos étnicos e religiosos, os conflitos internos que existem no seio desses países do Oriente Médio. Eu também tento analisar a luz do direito internacional, né, tentando despolitizar a questão, vendo quais são os tratados internacionais que esses países assinam, o que a Constituição deles fala sobre liberdade religiosa, né, o que tem sido discutido, por exemplo, na ONU, na Assembleia Geral, no Conselho de Direitos Humanos, e aí ir para uma parte mais empírica, né, de ver quais são as violações que estão acontecendo, se esses relatórios são confiáveis, fazer entrevista, né, quando há essa possibilidade, e aí comparar isso à luz do direito internacional. Então, o debate acaba sendo muito mais, como eu gosto da escola inglesa, eu acabo trazendo para questões como justiça internacional, como intervenção humanitária, né, solidarismo, pluralismo, até que ponto a sociedade internacional deve se meter nessas questões. E há também uma outra maneira de analisar esse fenômeno, que é analisando como é que essas causas elas são instrumentalizadas, por exemplo, na política externa. A minha pesquisa agora de graduação, por exemplo, no TCC, eu analisei a culpa dos Estados Unidos, a responsabilidade dos Estados Unidos no aumento da perseguição aos cristãos no Iraque por conta da invasão em 2003. No meu mestrado, eu pesquisei sobre a ascensão do Estado Islâmico, a tentativa do Estado Islâmico de modificar a ordem internacional e como que isso afetou o deslocamento forçado de cristãos yazidis. E agora, no doutorado, estou pesquisando como que a US Commission on International Religious Freedom, que é a UCIF, é um órgão do governo americano que faz relatórios anuais sobre liberdade religiosa e faz sugestões de política externa, né, do que o governo americano deve fazer em relação a esses países em que há violação à liberdade religiosa. Eu quero analisar o impacto que esse órgão tem na formulação da política externa. Então, existem várias possibilidades de a gente analisar isso, há vários níveis de análise, cada um com o seu desafio, e que, no geral, acaba se complementando para que a gente tenha uma visão mais ampla, né, dessa realidade que é tão complexa por várias razões. Sim, e aí que a gente percebe, né, a importância de trazer o debate da religião para dentro dos estudos de relações internacionais, mas não apenas a religião como secundária, mas como uma instituição primária que está ali, que faz diferença e que tem nuances, né? A própria questão lógica, como eles compreendem a aplicação na vida prática, né? Como um grupo de resistência se organiza a partir da sua visão messiânica, e que muitas vezes a gente passa despercebido disso por fixar muito, às vezes, nas teorias que não dão conta também disso. Então, eu acho que esse casamento da teoria com essas
outras áreas que nos ajudam a compreender, que vai enriquecer esse debate, talvez um pouco mais do que seria a verdade, entre aspas. Nós já estamos indo já para a finalização, mas eu queria deixar aqui novamente aberto. Alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta para os nossos convidados? Fiquem à vontade. Os nossos convidados também, se quiserem comentar, né, as falas um do outro. Aqui o nosso espaço é para a criação de um debate mesmo para fechar, não apostas, mas criar problemas. Você também não fica tímido não, Fábio. Abre esse microfone aí e fala com a gente. Estava dando um espaço para ver se as pessoas falavam, porque eu sempre falo. Mas eu tenho dois comentários, na verdade. Duas questões, assim, não são exatamente perguntas, tá? Mas eu vou direcionar dois comentários para indagações, assim, para o Marcos e uma para o Igor. Muito interessante a fala do Marcos. Já eu acho, a terceira ou quarta vez que eu escuto o Marcos falando alguma coisa relacionada aos Bahá'í, eu sempre saio com alguma coisa nova, né? E começa a me chamar muita atenção, Marcos, o uso da educação ou limitação da educação como meio para a violência religiosa, né? Você falou, eu tinha visto isso recentemente olhando para a Índia, né? Para o caso do Hindutva, limitando diferentes interpretações do Ramayana, que é um dos épicos, né? Tirando certas interpretações desse texto da Universidade de Delhi, e você traz de novo isso. Mas minhas perguntas vão em outro sentido. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém me ouve? Sim, estamos, Fábio. Oi. Todo mundo congelou para mim, tá, gente? Então é por isso que eu fiquei com essa dúvida. A gente todo ouve mundo congelado, mas se vocês estiverem me ouvir. ouvindo, é isso que importa. Legal. Tudo bem. Então, assim, minhas perguntas vão em outro sentido. Bahá'u'lláh é um internacionalista, né? Isso é interessante para mim, é um institucionalista. A comunidade Bahá'í, a comunidade internacional Bahá'í, ela está vinculada nessa Casa Internacional de Justiça, que fica em Haifa, né? Se eu não estiver enganado, você me corrige, por favor. E a minha questão é como é que essa comunidade internacional Bahá'í dialoga com essas instituições, com essas organizações internacionais para buscar apoio internacional, né? Nesse sentido da perseguição política e perseguição física que ocorre no Irã, né? Se há algum tipo de conexão nesse sentido. E uma outra pergunta, que é do ponto de vista do dogma teológico, digamos, que é uma dúvida muito pessoal de alguém que, como qualquer um, já tem muita dificuldade de entender a ideia da trindade, né? Mesmo para a gente que vem de um background cristão. Eu estive lendo esses dias Santo Agostinho, né? As confissões, as heresias e tal, de um ponto de vista histórico, vendo os problemas dele com os arianos, né? A heresia ariana, que era uma heresia antitrinitária. Então, minha pergunta é assim, Bab e Bahá'u'lláh, eles se colocam como seres sagrados, e o que é esse sagrado para o Bahá'í, né? Se é divino, se é separado de Deus, se está junto a Deus, né? Se há essa visão, enfim, isso me gera muita curiosidade. E o Igor, também um outro comentário, Igor, se você puder falar sobre isso, porque você falou sobre o caso do Salah. Foi curioso porque na última mesa, que falou especificamente sobre futebol e religião, a gente comentou, né, o caso do Salah e a diminuição da homofobia lá na Inglaterra. E hoje eu estava lendo uma questão de um outro jogador francês, chama Pogba, né, que se converteu para o Islã, e isso estaria gerando alguns desconfortos políticos, enfim, na França, que tem muitos problemas, a gente já conhece os problemas da França. Mas a minha questão é se você acha que é possível, nesses países laicos que você estuda, não aqueles que têm uma religião na esfera pública, mas os laicos, especialmente na Turquia, que tem sido a Eldorado dos refugiados muçulmanos, né, da China, os uigures, os cazaques, os tártaros, eles fogem para a China, para a Turquia.
Mas se nesses países como a Turquia, como o Egito, você poderia ter uma liderança cristã nesse sentido, como você imaginou que pudesse ser o ator que fez o Aladino, você acha que há essa liberdade para alguém se tornar popular e líder e liderança cristã? Você acha que isso é possível? Você tem exemplos de figuras assim? Bom, são essas duas ou três colocações. A do Marcos foi 2 em 1, né? Fui espertinho aqui, mas enfim. Obrigado pelo espaço. Bom, Fábio, obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira, né, assim, só para explicar, né, a organização administrativa da Fé Bahá'í, ela se dá a partir de corpos eleitos de 9 pessoas. Né? Então, todo local que tem pelo menos 9 Bahá'ís acima de 21 anos, nós temos a eleição primeiro da Assembleia Local, no nível da cidade, a Assembleia Nacional no nível país, e a Casa Universal de Justiça no nível internacional, né? E a Casa Universal de Justiça, ela tem os seus membros, eles não são, vamos dizer assim, individualmente eles não têm um poder especial, espiritual, né? Eles têm, vamos dizer assim, é uma instituição que tem poder enquanto está reunida e toma suas decisões. E abaixo da Casa Universal de Justiça tem órgãos, vamos dizer assim, auxiliares à comunidade Bahá'í, e um deles é a Bahá'í International Community. Vou até depois colocar aqui no chat o link para vocês. Por que eu estou falando da Bahá'í International Community? Né? Porque, vamos dizer assim, é o braço de ONG da comunidade Bahá'í, que com representação no ECOSOC, no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, desde o começo das Nações Unidas, né? A comunidade nacional Bahá'í foi uma das primeiras instituições religiosas a serem representadas no Conselho Econômico e Social, e a partir da BIC, por exemplo, que é trazido essa questão da perseguição aos Bahá'ís, e não só a questão da perseguição aos Bahá'ís, vocês podem até depois entrar um pouquinho ali no site, mas também colocado alguns valores que os Bahá'ís defendem, como, por exemplo, respeito aos direitos humanos. Vocês vão ver até que nesse site que eu coloquei aí, o último artigo é uma discussão sobre o 75º aniversário das Nações Unidas e o papel que tem uma organização internacional como as Nações Unidas na construção da unidade, né, que é o valor principal da Fé Bahá'í, ou mesmo aí alguns valores conectados com a Fé Bahá'í, como desenvolvimento comunitário, o papel da religião na vida da sociedade, enfim, a BIC ela tem uma amplitude grande de linhas de ação, e uma das linhas de ação da Bahá'í International Community é a defesa dos Bahá'ís do Irã, né? Então, a BIC ela tem escritórios ao redor do mundo, e esses escritórios acabam auxiliando essas instituições Bahá'ís no nível nacional, para que, tanto alimentando com informações, como com decisões, enfim, ações conjuntas, né? Então, é algo bem interessante, porque acaba sendo algo bem coordenado entre a Bahá'í International Community e esses órgãos nacionais da comunidade Bahá'í. E aí você, na segunda pergunta, fala sobre o que é o sagrado, né, o papel do Bab Bahá'u'lláh. Não sei se vou conseguir responder bem o que você perguntou, mas vamos lá, vou tentar, né? O Bab Bahá'u'lláh, dentro da teologia Bahá'í, eles são manifestantes divinos, são seres sagrados que não são Deus, né? Não são necessariamente o próprio Deus. Eles são, na verdade, seres sagrados intermediários entre a humanidade e Deus, né? Então, são seres que têm, vamos dizer assim, um poder especial por revelarem os escritos sagrados e servir como esse intermediador entre o sagrado supremo, vamos dizer assim, né, a própria divindade e a humanidade. Então, diante da impossibilidade da humanidade conhecer Deus em sua plenitude, diante da sua infinitude de Deus, é necessário um intermediário, que são os seres sagrados. E isso se aplica ao Bab Bahá'u'lláh, que são os dois últimos no tempo histórico, mas outros seres sagrados têm esse mesmo papel dentro da fé Bahá'í. Então, Buda, como eu já até falei, né, Krishna, Jesus Cristo, Moisés, todos eles seriam seres desse mesmo tipo, né, um intermediário entre a vontade divina e o que deve ser a organização humana, vamos dizer assim, né? E aí, esses seres sagrados, eles justamente vão revelar os escritos religiosos que vão guiar a humanidade
naquele período histórico, que os Baha'is chamam de dispensação. Então, hoje nós estaríamos para os Baha'is na dispensação Baha'i, ou no período dos Baha'is, porque o último desses seres iluminados, manifestantes, foi Baha'u'lláh. Mas isso não coloca Baha'u'lláh numa posição superior aos seres que vieram antes dele, né? Então, por exemplo, se um Baha'i falar de que Baha'u'lláh é maior que Jesus Cristo, por exemplo, é uma inconsistência, porque, na verdade, no tempo histórico, Baha'u'lláh hoje enfim, o ser sagrado traz as leis e os regramentos, mas Cristo também ele tem lá a sua importância na história das religiões. Mais ou menos a gente pode comparar com uma escola, né? A gente não chega na universidade e fala assim, olha, o que eu aprendi no primeiro colegial foi muito mais importante do que eu aprendi na primeira série. Né? Assim, a gente teve a importância de aprender o quanto que é 2 mais 2 na primeira série, que permitiu que a gente aprendesse equação de segundo grau no primeiro ano do ensino médio. Né? A mesma coisa na história das religiões, segundo os Baha'is. Né? Se não tivesse, por exemplo, Cristo defendido tanto a questão e reforçado, por exemplo, o papel do amor ao próximo, não tem como eu levar a minha vida religiosa sem ter essa noção do que é o amor. Né? Ou mesmo a ideia de submissão a Deus que Maomé colocou em determinado momento. Não que seja, importante se diga, os únicos valores que esses seres sagrados trouxeram, mas estou dando a título de exemplo. Tá? Mas, enfim, não sei se me expliquei bem, Fábio, mas, em resumo, é isso. Bom, em resposta, né, à pergunta que o Fábio me fez, eu acredito que é possível, sim, mas não necessariamente por conta da questão do governo ele ser mais laico ou não. Eu acho que essa é uma mudança que acontece muito mais por conta da sociedade. Então, a gente nota, né, que nesses países do norte da África e do Oriente Médio existe uma população jovem muito grande. E essa é uma população que ela está em busca das mesmas coisas que os milênios ao redor do mundo, né, e outros países. Então, eles acabam tendo uma mentalidade mais aberta. Então, mesmo sendo países bastante conservadores, já existem discussões hoje no Oriente Médio, por exemplo, sobre questões LGBTs, questão de gênero. Então, eu acho que essa abertura, essa mudança na sociedade, nas gerações mais jovens, é que pode abrir isso e fazer com que figuras, né, como o Mina Massoud se tornem mais populares. No caso do Mina Massoud em específico, eu acho que ele não consegue tanto fazer esse papel, né, de dar essa voz aos cristãos coptas e de lutar contra o preconceito contra os coptas por conta da questão mais de Israel. Ele já demonstrou ser simpático a Israel em algumas situações. Então, ele foi para Israel quando estava gravando o filme do Aladdin na Jordânia, ele atravessou a fronteira e foi para Israel. Ele fez propaganda para um restaurante israelense dos Estados Unidos. Então, tem outros fatores mais amplos do que somente a questão religiosa que dificultem. Né? Por outro lado, a gente vê no Irã que tem um cantor famoso, não sei o nome dele, mas, enfim, ele se converteu ao cristianismo. E ele é um cristão secreto. Só que, de vez em quando, ele dá alguns indícios nas redes sociais que ele está se convertendo ao cristianismo, pelo menos que ele vê os cristãos de forma mais favorável e está começando a ter um impacto mais favorável na população. Então, é difícil ainda da gente mensurar e até mesmo de ver essas figuras, como é que elas vão emergir. Por outro lado, a gente nota que se países como o Egito, como Jordânia, que fizeram essa paz com Israel, que foi um país mais fria, tem essa dificuldade, a gente já nota que nos países do Golfo é diferente. Né? Nos Emirados Árabes, a sociedade está muito mais aberta à paz com Israel, por exemplo, e também ser tolerante ao cristianismo. Tem várias igrejas internacionais que têm funcionado nos países do Golfo e que têm conseguido, inclusive, ter um número grande de prosélitos, então isso tem mudado. E eu acho até interessante, né, falando também dessa questão, que nem é tanto o tema da pergunta, mas acho que ajuda a entender, que os chamados acordos de Abraão, né, que foi feito com Israel, os Emirados Árabes e o Bahrein, eles têm um elemento muito importante,
que foi ignorado pela maioria dos analistas internacionais aqui no Ocidente, que é a questão religiosa, porque os acordos, né, o texto do tratado deixa claro que reconhece o judaísmo como uma religião nativa do Oriente Médio. E essa tem sido uma grande luta dos judeus de se mostrarem, né, principalmente os judeus israelenses, como um povo que é nativo ao Oriente Médio. Então, teve essa questão religiosa que teve presente, e que eu acho importante falar disso, porque, como o Marcos mencionou, muitos Baha'is eles são perseguidos no Irã porque falam que eles têm ligação com Israel, que eles são sionistas. E com os cristãos é do mesmo jeito. Então, acaba assim que Israel ele é um bode expiatório, e quando os governos ou os clérigos mais radicais eles querem descredibilizar alguma coisa, eles falam que está atrelado a Israel, que se recebe dinheiro de Israel, isso apoia Israel. Então, acho que é uma realidade muito mais complexa, que está lá além, não somente, não é só o governo que determina isso. Obrigado, Igor e Marcos. A Joyce fez uma pergunta para você, Igor. Ela pergunta assim, o que você acha do proselitismo religioso sendo usado como discurso de ódio, considerando, por exemplo, o caso da Guerra Santa do neopentecostal contra religiões afro-brasileiras? Uhum. Não, isso é uma ótima pergunta, porque eu acho que a gente tem que entender o que é o direito ao proselitismo conforme o direito internacional. Existe uma diferença entre proselitismo e conversão forçada. A conversão forçada, inclusive, também é um grande problema no Oriente Médio, não só muçulmanos que fazem isso, né, outros grupos também já fizeram, até mesmo cristãos já fizeram isso com os judeus, né, de fazer a conversão à força. E aí eu acho que a conversão à força ela é o oposto do proselitismo, e ela é também uma forma de perseguição religiosa, é uma forma de intolerância, porque você não aceita que o outro tem uma fé diferente da sua. Então, o que esses grupos neopentecostais eles têm feito, no caso brasileiro, né, com essas religiões de matriz africana, a meu ver, não podem ser considerados como proselitismo. E se a gente for ver, geralmente são casos que estão atrelados a traficantes, a milícias, então tem toda uma questão também de demarcar território, né? Os terreiros são fechados, são expulsos, então esses terreiros são o terreno em que acontece lá, né, que tem os terreiros, são o território, como é que eu posso falar para não ficar repetitivo, mas essas áreas acabam sendo apropriadas depois pelo tráfico, pelas milícias, então tem outras questões aí que são mais complicadas, mas eu acho que não há essa confusão, né? Liberdade religiosa, liberdade de proselitismo é simplesmente você falar da sua fé e o outro vai aceitar ou não. E aí, quando acontece essa imposição, isso aí acaba sendo conversão forçada e é também violação à liberdade religiosa. Não é mais exercício dessa liberdade, ao contrário. Obrigado, Igor. Alguém mais, gente, quer fazer uma pergunta, um comentário? A Joyce também está te agradecendo. Então, se não tem, nós vamos caminhar a finalização do nosso encontro, agradecer ao CEPRI pelo convite, ao Marcos por essa conversa tão interessante, cheia e instigante, né, que sempre nos deixa mais questionamentos do que respostas, e bom. E deixo também agora a fala para o Fábio, né, para ele dar continuação a esse debate, aos próximos debates, né, que ele vai estar fazendo esse convite. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Já vou me despedir. Bom, muito obrigado, Patrícia, pela mediação. A gente vai superando aí os problemas de conexão, né? Quase todo dia a gente teve que se virar com algum problema de conexão. Que bom que funcionou tudo bem. Muito obrigado, Marcos e Igor, por terem aceitado o convite. Obrigado a vocês que assistiram. Eu quero dar um encaminhamento aqui. No dia 11 de novembro, nós vamos ter a última mesa do ciclo de debates, finalmente chegando aí ao fim. Levamos todo esse segundo semestre. A mesa vai acontecer também às 19 horas e se chamará Religião e Fenômenos Transnacionais, Cultura, Segurança e Deslocamentos. Ela vai contar com o Carlos Antônio Santos Júnior, que está aqui, né? Está aqui assistindo a fala. Bom vê-lo, Carlos. Que é do Canada Christian College, e do Kevin Alves Souza do O, que é graduando em IRI pela UFPB. O Carlos é graduando em IRI pela
Associação Caruaruense de Ensino Superior, hoje está lá no Canadá, e o Kevin é graduado em RI pela Universidade Estadual da Paraíba, e a mediação dessa mesa vai ser minha, professor Fábio Nobre. Tá? Então, agradeço a todos de novo, deixo para o Igor e para o Marcos fazerem suas considerações finais e também me despeço de todos e muito obrigado. Não, de minha parte, só agradecer por mais esse debate, enfim, matemática para lá de importante, e no que precisar aí, enfim, deixo também meu contato, caso queiram continuar essa conversação sobre perseguição religiosa no Oriente Médio. Obrigado, Fábio e Patrícia. Bom, eu faço eco às palavras também do professor, agradeço pelo convite, para mim é sempre muito bom falar sobre isso, ouvir sobre isso, eu acho que são temas que são muito importantes, que têm que ser discutidos muito mais, e também estou aí à disposição para qualquer coisa, quem quiser conversar mais, vou deixar também o meu... Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Como diriam os muçulmanos, inshallah. Ou os árabes, né? Inshallah. Deus quiser. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.